Tem um trechinho de um poema meu que resume muito esse exemplo que diz: a vida não é tão fácil, viver não é só sorrir. A lagarta que rasteja para evoluir. Se transforma em borboleta, depois voa por aí. E muita gente deixa de voar por criar bloqueios. Pelo si. E si. Então, meu poema hoje fala disso. Eu disse: e se ninguém me der força? E se ninguém confiar? E se eu for invisível? E se ninguém me enxergar? E se eu perder a fé? E se eu não ficar de pé? Se eu voltar a cair? Se a lágrima escorrer e se por medo de sofrer eu pensar em desistir? E se quando eu cair ninguém me estender a mão? E se quando eu me perder sem rumo, sem direção, se eu não achar caminho, se eu estiver sozinho no labirinto da vida? E se tudo for escuro, se eu não ver um futuro na estrada a ser seguida? E se esse tal futuro for pior do que o presente? E se for melhor parar do que caminhar para frente? E se o amor for dor? E se todo sonhador não passar de um pobre louco? E se eu desanimar, se eu parar de sonhar, queda a queda, pouco a pouco? E se quem eu mais confio me ferir, me magoar, e se a ferida for grande e se não cicatrizar? Se na hora da batalha minha coragem for falha, se faltar sabedoria, se a derrota chegar e se ninguém me abraçar na hora da agonia? E se for tarde demais? E se o tempo passar? E se o relógio da vida do nada se adiantar? E se eu avistar o fim chegando perto de mim, impiedoso e veloz, sem poder retroceder, me fazendo perceber que o si foi meu algoz? E se eu pudesse voltar, se o si fosse diferente, se eu dissesse para mim mesmo: se renove, siga em frente, se arrisque, se prepare, se cair, jamais pare, se levante, se refaça, se entenda, se conheça, e se chorar, agradeça cada vez que achou graça. Se disfarça da preguiça, do medo, da covardia, se encante pela chance de viver um novo dia. Se ame e seja amor, se apaixone, por favor, se queira e queira bem, se pegue, se desapegue, se agite e desassossegue, e se acalme também. Se olhe, se valorize e se permita errar. Se dê de presente a chance de pelo menos tentar. Se o si for bem usado, o impossível sonhado pode se realizar. Obrigada, Braulio. Que lindo. Deixar a Rosa dar um abraço em você, Rosenildo. Que inspiração, viu, Rosa? Como você mexeu. Muito obrigada. Adorei conhecer a história de vocês. Muito obrigada mesmo por terem vindo. Que foi? Tá chorando, Dodô? Não. Não, tá bem? Tô todo arrepiado. Mas é que ele faz isso toda essa... Toda sexta-feira, a gente tá em casa aqui assistindo aqui. Não tenho Acontece, isso tudo, eu preciso Coisa mais linda, me meu reidratar. Obrigado, gente. Lindo, É, de coração. E serve pra todo mundo, né? Não é meu, Cada não. um vai se encaixar num Ele pedaço daquilo ali que ouviu, né? É o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher. Essa data foi criada pela ONU em 1999. Vou voltar aqui com o telão logo do início do programa, que é para mostrar. Esse é um relógio da violência, que traz o seguinte dado: a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. Então, esse número que está aqui, 20.885,6, é só do dia de hoje, né? É só para a gente ter uma ideia de quão grave é a situação. Quando a gente olha assim, né, materializado e pensando em cada 2 segundos, alguém ouviu ou foi realmente agredida, fica muito forte. Tem um dado que saiu também da Universidade do Ceará, de um estudo que foi feito no Nordeste: 3 em cada 10 mulheres nordestinas já sofreram violência doméstica. Salvador é a cidade com maior índice no Nordeste, seguida por Natal e Fortaleza. Quer dizer, é uma luta que a gente tem que continuar, é claro, né, Major? Mas
É difícil, né? Porque a cada momento as pessoas É uma luta diária, porque é uma luta contra uma cultura que está aí imposta e uma cultura que foi normalizar nossas relações. Em algum momento da história, alguém entendeu que a mulher poderia ser subjugada pelo homem, que poderia ser controlada pelo homem. A partir daí, nós temos esse reflexo social, que os trabalhos que nós desenvolvemos, seja na rede de proteção a essa mulher, que os trabalhos, que programas, quando trazem esse assunto também fica alertando as mulheres. Então, a gente vê Salvador como uma cidade, por exemplo, que mais existem registros de violência física contra a mulher. Eu entendo e analiso que isso é um ponto de que em Salvador, a rede de proteção, e é claro, o trabalho da Ronda Maria da Penha, que eu não sou louca, vem fazendo com que as mulheres denunciem essa violência. Fiquem mais encorajadas Porque essa violência sempre aconteceu. Sempre aconteceu. O que nós não tínhamos antes era a visibilidade dessa violência. Estava embaixo do tapete, guardada, né? Como se fosse um crime social, um crime moral enorme para a sociedade, quando na verdade é o contrário. É quando a gente não diz, quando a gente não denuncia, que nós estamos matando as famílias, que nós estamos acabando com a vida social, acabando com a sociedade. Rafaela falou de uma coisa que é assim, ainda hoje a sensação de posse que muitos homens têm em relação à mulher, ao corpo da mulher ou à presença dela em casa, e essa tentativa de controle que muitas vezes acaba levando a essa violência. A gente tem um exemplo na novela, né, que tá acontecendo, o personagem do Gael e da Clara, assim, eles sofrem isso, ela sofre isso, né, e estava dando uma estudada também nas estatísticas, ela estava falando que graças, né, à Lei Maria da Penha, a mulher está ganhando essa voz. Ano passado foi de 9%, eu dei uma olhada, e esse ano já são de 29% das mulheres, ou seja, não mudou. Denunciaram, né? Não passaram a apanhar mais ou sofrer mais agressões verbais, já enfim. sofriam, só que agora estão dando voz a isso, né? A gente vai trazer a Carla para cá. A Carla tem 29 anos e ela é do interior de São Paulo, ela mora em Valentim Gentil. E a Carla, obrigada, viu, Carla, pela confiança, por estar aqui conversando com a gente sobre isso. A Carla é uma jovem que resolveu postar uma agressão sofrida pelo então namorado, né? Ela fez essa postagem agora no último dia 13. Em que ela mostra as fotos da agressão e fala sobre essa agressão. Ela diz: você perde até a vontade de viver, se sente um lixo, um nada. Uma dor profunda que dói na alma. Se você, mulher, estiver passando por isso, é hora de acordar. Diga não a qualquer tipo de violência. Você não foi a primeira vez que isso aconteceu com você. Não foi a primeira. E o que te fez das outras vezes ficar quieta, tentar continuar com aquele relacionamento? Porque a gente sempre tem aquela esperança, você fala assim, não, ele vai mudar. Porque normalmente quando acontece, no outro dia a pessoa pede perdão, fala, eu não vou fazer mais, eu te amo. E foi várias vezes, assim, aconteceu após, a gente namorou, né, e a gente resolveu morar junto. E quando a gente foi morar junto, foi aí que começou as agressões, assim, pesadas. Até então, era brigas, discussões, né. Quanto tempo vocês namoraram? Foram quase 2 anos juntos, no total. Mas no período de namoro, você já identificava algum traço de violência, ou de agressividade, ou de destempero? Assim, a gente era o temperamento bem diferente. Eu sempre fui muito gostar das coisas bem certas. Ele era bem, assim, extrovertido, brincalhão, gostava de sair. Então, já batia uma diferença aí, né? Mas eu achei assim, bom, eu posso entrar na vida dessa pessoa para fazer o bem, para mudar ela. Era o meu pensamento, que eu poderia fazer ele uma pessoa responsável, ele ficar uma pessoa mais responsável. Então, a gente sempre discutia em várias relações, porque eu queria ter um futuro, era a pessoa que eu imaginava que estivesse do meu lado, que eu ia casar e ter meus filhos, eu queria construir um futuro. Tanto é que eu fui morar com ele, sair da casa dos meus pais, né, da minha mãe, no caso, pra gente viver bem, que eu achei que ia dar certo. Mas já vinha, assim, acontecendo algumas coisas, algumas discussões, ciúmes, né? Normalmente eu tinha bastante ciúmes de mim, mas começou a agressão mesmo física começou a partir do momento que a gente foi morar junto. E aí ela foi evoluindo, como todo mundo diz? Porque, quer dizer, ela começa de um determinado jeito e ela foi aumentando? Exato. O que fez com que ele te agredisse dessa forma, nessa última vez, que para você foi a última vez, né? Olha, eu acho que um pouco também envolve o álcool nisso tudo. Que normalmente, quando ele estava são, ele era, não tenho o que falar, ele era uma pessoa, eu não consigo entender, eu queria poder entender o que faz uma pessoa que num determinado momento te ama, você é tudo na vida dela, vocês estão bem, no outro dia ela faz isso. E envolve o álcool no meio disso tudo. Normalmente, quando ele bebia, ele ficava muito alterado e agressivo. E as nossas brigas
sempre no nosso namoro vinha decorrente da minha implicância dele com a bebida. Eu sempre pedia para ele beber um pouco menos. Então, no caso, eu sempre fui a chata da história, inclusive para todas as pessoas. Eu era a chata, implicante, que sempre pegava no pé. Isso tem muito a ver, né? Eu tô achando interessantíssimo o discurso, né? Porque o que você fala é o que eu vejo na minha prática diária. Primeiro, as pessoas e nós mesmos nos culpamos pela agressão que o outro fez. O único culpado não é que você era chata, nem porque ele bebia, não. É só ele. Quem é culpado de uma agressão é quem agride. Sempre será isso. Né? Então, você não se preocupe em relação a isso. E uma outra coisa é essa construção que a gente faz, e você vem trazendo em sua fala, de já dar a ele a desculpa perfeita por ter te agredido. Ele bebia. Foi isso que fez. Não. Existe uma relação que é um ciclo da violência, né? Que começa primeiro nessa lua de mel, nesse homem maravilhoso que nós temos, que cuida da gente, que nos conforta todo o tempo. E aí, nessa lua de mel, começam os primeiros indicativos. É atenção, para ele parar de reclamando das roupas que você usa. Ali, perfeito. A gente está num ciclozinho da violência ali. O início com as flores, né? Tudo lindo. Isso, aquela roupa que você usa. Daqui a pouco ele vai isolar você dos seus amigos. Eu não gosto que você saia com Maíra, que Maíra não é uma pessoa muito boa. Eu acho melhor você não ir para casa de sua mãe hoje. Isola você, para que você só tenha como motivo de vida ele. Só que essa tensão vai gerar em você, porque ele vai sair, ele vai se reunir, vai chegar numa época de tensão que vai ficar mais ou menos como o Pichote canta, que você vai demorar para dormir, vai ficar pela casa de noite ligando a TV, vai chorar baixinho, sussurrando para ele não ouvir, tá? Mas as músicas do Pichote não, que os caras que o Pichote traz são excelentes. Viu? Fica tranquilo que ele sabe que tudo que ele precisa ele tem em casa. Viu? Isso foi bem interessante, porque no momento que aconteceu a agressão, eu fiquei perdida. Eu ficava me perguntando o que eu fiz. Porque aí a gente ainda se sente culpada. E foi no público, né? Você estava num posto de gasolina. Não, foi... não foi a gente, tu ficou sem... A gente, na verdade, isso, né? foi isso que aconteceu. A gente estava voltando para casa, né? E vindo de uma pizzaria, mas ele tinha bebido algumas cervejas antes, a gente comeu e estava voltando. E acabou a gasolina do carro. E a minha implicância começou aí, porque não era a primeira, não a segunda, não a terceira, que a gasolina do carro acabava. E eu sempre questionava ele. Eu falava assim, nossa, amor, você não deixa dinheiro nem pra gasolina do carro? Você sabia que a gente ia sair? E sempre começa assim. E aconteceu várias vezes. E o carro, infelizmente, assim, era da empresa, não era nem dele. Uhum. E já havia acontecido várias vezes. A gente tem que pedir socorro para as pessoas e socorrer a gente de madrugada. Disso, logo depois disso, uma agressão. E aí a gente começou a debater, né? Que eu falei, o nosso combinado seria assim, a gente planejando o nosso futuro junto, que a gente queria comprar um carro. Aí a gente falei assim, vamos ficar 2 meses sem sair para a gente economizar para poder comprar o carro da entrada agora, né? E aí aconteceu tudo isso. Aí eu falei assim... Maíra tá ali engolindo, ó. Ela tá ali... Diga, Maíra. Respirando fundo, porque eu olho para Carla e eu vejo o retrato de como a violência mexe com a gente. Faz o tempo todo a gente acreditar que a gente ainda tem responsabilidade pelo comportamento perverso da outra pessoa. E a gente termina romantizando essas relações. A gente é educado, eu vi quando Carla falando assim, eu implicava. Você não implicava. Pelo que você fala, ele é uma pessoa que bebe, não guarda o dinheiro para gasolina, uma pessoa descompreendida, que você precisa de alguém que chame a atenção. É uma pessoa desorientada, entendeu? E aí, assim, tome cuidado, porque você vai falando, foi até o que a Major Denise falou assim, você vai dando para ele, e a violência doméstica, ela é o crime perfeito, porque a própria vítima se sente responsável pela violência que sofreu. E os algozes, eles se valem, inclusive, do nosso silêncio. Porque quem fica com vergonha de estar com o rosto desfigurado é quem passou pelo processo. E é fundamental que todas as mulheres compreendam isso, para a gente entender que o problema não é da gente. E você fala uma coisa que é muito importante, que essa coisa da romantização, né? Que as mulheres, nós mulheres somos ensinadas, forjadas a acreditar que o casamento é nossa salvação. Olha o que você fala no início. Eu acreditava que eu poderia mudar ele. Quem pode mudar ele é ele mesmo. Ele precisa querer mudar. E aí você vai acreditando nisso porque a gente vai tomando esse comportamento maternal de acreditar que o cara... E às vezes até mesmo mulher, quando tem mulheres que têm relações homoafetivas, que acreditar que aquela pessoa é uma responsabilidade minha. Ô, neguinho, não tá dando certo não. Não quer continuar bebendo, né? Ou você procura o Alcoólicos Anônimos, ou eu vou mudar a minha vida. Você fez o que foi melhor para você, que foi sair de uma relação perversa e você teve a coragem
você teve a coisa. Você vai ser criticada por muita gente, porque tem muita gente que ainda acredita que a mulher... Ai, por que continuou? Ah, ele fazia isso. Porque a gente vai romantizando isso que você falou. Se um cara... comigo não, né? Que se ele vier... A Major já é minha amiga. Já digo, Major... Já pede socorro pra Major. Que vai ser a primeira... Eu acredito. Vai ser a primeira mulher negra comandante da Polícia Militar. Eu tô aqui nessa onda, porque já pensou ver um monte de gente batendo continência pra negona? Nada. É interessante porque o que você disse. O IPEA, o Instituto de Pesquisa, diz que uma mulher, para fazer uma denúncia, já sofreu, em média, 7 violências anteriores. E algumas só entendem violência como a física. Você aqui hoje já consegue verbalizar as violências psicológicas que ele foi trazendo para você. E pelo que você está falando aí, a violência psicológica, patrimonial, ele já trouxe também, né? E durante todo esse tempo que você viveu, eu tenho certeza, sem medo de errar, que durante esses 2 anos, você viveu violência doméstica com este algoz, vou usar o termo de Maíra. Você viveu essa violência. Só que nós, mulheres, sempre achamos que nós vamos salvar o cara. Não, e alguém vai chegar pra você e falar, nega, ele já foi agressor antes do relacionamento. Você vai dizer, não, mas comigo não. Comigo vai ser diferente, porque eu sou diferente. Na verdade, você vai se enfeitiçando pelo relacionamento, querendo manter resolver, a todo né? custo o sonho de ficar casada. Nara, acho que muito legal ela ter tido também a coragem de expor, porque muitas mulheres têm muita vergonha, não só da agressão, mas vergonha de contar depois que se envolveu daquela maneira. E ela está aqui falando. E acho que quando a gente traz um exemplo real, outras pessoas que estão em casa podem se sensibilizar e perceber que elas também conseguem sair disso, né? Não, falar, compartilhar é fundamental. Porque essa vergonha ela é muito grande. E às vezes são coisas pequenas ou até uma agressão de espancamento físico. Como a Major falou, existe uma agressão que ela é feita todos os dias. Não olha para o lado, não veste essa roupa. Porque você está falando com esse amigo, não saia com essa amiga, porque ela é solteira, não quero que você saia. E aí a gente vai engolindo toda essa agressão. Então é bom compartilhar. E essa rede de mulheres que vem para abraçar essa mulher agredida, que vai fazer toda a diferença. Rafael, ela falou, muitas vezes é importante falar, mas no caso, até a gente se pegar na novela, ele é um médico, né? Um médico, uma pessoa que tem um olhar que certamente desconfiou logo de início que aquilo ali não era uma queda, como vem muitas desculpas, né? Um tombo, um empurrão. Mas é difícil, às vezes, conseguir que aquela pessoa... até na novela, a gente mostra como a Clara tem dificuldade de aceitar que aquilo ali realmente está acontecendo com ela e de denunciar aquele marido, né? Justamente, eu acho que acredita, né? As mulheres amam, né? Desde que, assim, são mulheres, já amam diferente da gente, assim. Acho que tem essa sensibilidade totalmente diferente. E acham que vão mudar, realmente, né? E só elas, só quem é agredido, só quem sofre a violência que pode denunciar, né? Ninguém além da própria, né, agredida pode falar isso. Então, eu acredito que o caso dela, né, como assim, parabéns por estar aqui hoje falando, né, tá conseguindo ser exemplo mesmo para as outras mulheres, quem está te assistindo em casa, que está sofrendo violência, sofreu ontem, sofreu agora, vai se sentir à vontade, né? O exemplo aqui da Major, também de uma mulher forte, outra mulher, só tem mulher forte aqui hoje, tô fechado, né? E é isso, quanto mais tiver... Não, e eu acho, Rafael, eu quero até que a Major nos ajude nisso. Hoje, por exemplo, a gente precisa, no boletim de ocorrência, certamente da presença dessa mulher. Mas no 180 eu posso ligar e denunciar algo que eu vi, mesmo que a pessoa não... A Lei Maria da Penha trouxe algumas inovações que são interessantes. Por exemplo, o vizinho pode denunciar, pode ligar para o 190, o vizinho pode... É 190? É 190 para a polícia chegar na hora. E o 180... Para essa mulher pegar informações, se fortalecer, saber para onde ela pode ir, por que caminhos ela pode traçar, né? Mas é importante dizer que qualquer pessoa pode denunciar a violência doméstica e familiar. Em briga de marido e mulher, todos nós podemos ser a colher, devemos ser a colher. Mas e se ela não afirmar a agressão? Olha, a Lei Maria da Penha, ela pode ser, o homem pode ser preso em flagrante delito. Se a polícia chegar na hora, ela tiver, por exemplo, com a violência física, né? A única são as ações de difamação, calúnia, ameaça. Mas se ela tiver com a violência física, a polícia chegar na hora e flagrar, se convencer, tem que ser conduzido para a delegacia. Não tem mais essa questão também de conciliação no local, né? Não pode nem um policial, seja ele civil ou militar, né, querer conciliar. Só tem certeza? É o pai do seu filho? Não. Aquilo ali, para a Lei da Maria da Penha, a mulher só pode desistir
na presença do juiz. Isso. Quando ela chegar no juiz e falar, não, eu não quero mais seguir. E se o juiz não se convencer de que ela está tranquila naquela relação, ele também prossegue o inquérito normalmente. Isso é bom da gente saber, porque a denúncia ela é fundamental. Se a mulher se cala, ela pode morrer. Acho que para vocês, homens, que não compartilham desse tipo de comportamento, deve ser muito difícil entender um comportamento masculino desse, né? É muito louco isso, porque a gente vê que as marcas do rosto dela, que eu vi na foto ali, já saíram, né? E as marcas internas, elas com certeza ainda estão aí, vão ficar... Como eu disse, já o coração, assim, fica despedaçado. Aqui mostrou só um pedaço do texto. Eu postei um texto e escrevi que ali foi o fim da realização de um sonho, de dividir a vida com a outra pessoa, até os defeitos, né? E naquele momento que acontece, você se sente um nada, sem o apoio de ninguém. Você não vê saída para aquilo, mas eu não sei de onde eu arrumei força sozinha, porque no momento que aconteceu eu não dividi com ninguém, nem para minha família, ninguém sabia. Inclusive eu fui pro UPA, né, sozinha, ninguém da família dele foi comigo, ninguém na delegacia foi, Carla, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Não, eu me senti assim, a pior pessoa do mundo. Foi naquele momento que eu, sozinha, após eu voltei do UPA, que eu pensei, eu falei, nossa, gente, minha mãe não me criou pra mim ser espancada. Eu não nasci pra isso. Eu sou mulher e eu quero lutar por essa causa. Eu fiz o texto, coloquei que se qualquer mulher tiver qualquer tipo de violência, né, tem a física, a verbal também, não tenha vergonha. Pode se expor, porque a gente, unidas, a gente pode tudo, sabe? Eu acho que o parceiro não pode te diminuir a ponto de eu achar que eu era um lixo naquele momento. Aí, às vezes, eu me perguntava. Eu me senti culpada por alguns momentos. Eu falava, nossa, o que eu fiz de errado? Eu não entendia. Só que, devido à repercussão que teve, eu fiquei... Nossa, eu chorei. Eu fiquei muito feliz, assim, emocionada. De ver a reação das pessoas. De ver a reação das pessoas. Como eu fui acolhida, eu achei que eu ia ser tripudiada na internet, que as pessoas iam falar assim, que eu estava querendo me aparecer naquele momento. Não, e o bom de você falar isso é exatamente isso. Ou seja, quando a gente fala, a gente tem essa chance. A gente tem a chance de receber algum tipo de ajuda que a gente antes não está vendo, né? E não só o fato de que seja errado se sentir culpada, como de atribuir a outros elementos a culpa. A culpa é só dele. Quando você falou 2 vezes aqui que ele bebia, eu tomo uma cervejinha também. E quando eu tomo minha cervejinha, eu fico mais carinhoso. Entendeu?